Nossa leitura e meditação nessa noite é no capítulo 28 do livro de Jó. Pela manhã, nós lemos e procuramos entender melhor os versículos que foram organizados no capítulo 27. Os capítulos não são inspirados. Os capítulos não são inspirados. O que é inspirado é apenas o texto. Os capítulos são separados por editoras, né, versões da Bíblia e tal. Mas o capítulo ajuda a gente a entender mudanças de assunto. E, no entanto, o capítulo 28 poderia muito bem ser junto aí, poderia estar emendado com o capítulo 27. Mas vamos ler no capítulo 28 alguns versículos. Nós vamos ler 3 versículos. Deixa eu só ver aqui na minha colinha os versículos que eu preparei para que nós pudéssemos ler. O verso 12 a 13 e o versículo 28 do capítulo 28. Então, Jó, capítulo 28, versos 12 a 13 e versículo 28. Os irmãos podem ler comigo, em voz alta. Aqueles que puderem mesmo assentados, diz o texto, verso 12. Mas onde se achará a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. 28. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Amém. Esse ano completam-se 10 anos daquela saga dramática de 33 mineiros chilenos que ficaram presos na mina San José, na cidade de Copiapó, no ano de 2011. Houve um desabamento que resultou no aprisionamento destes homens que estavam trabalhando naquela mina, e eles aguardaram exatos 69 dias, mais de 2 meses, para serem retirados de uma profundidade de 700 metros. A história é muito interessante. Todo esse drama tem a ver com o texto, ou com algumas partes do texto do capítulo 28 de Jó. Eu vou explicar melhor para os irmãos. Não vou deixar de lembrar de uma curiosidade desse ano de 2011, que surgiu uma piada, depois que os mineiros tinham sido encontrados, foram encontrados através de sondas. Sondas foram usadas para cavar essas rochas, às vezes desviando de partes mais firmes, que não tinha como perfurar, até que numa dessas perfurações, eles conseguiram, os mineiros, na hora que viram que a sonda chegou ali, não tinha contato. Foram 17 dias para o primeiro contato. 17 dias para o primeiro contato. Eles viviam ali com 2 colheres de atum, um pouquinho de leite, porque eles tinham uma alimentação, eles tinham algumas coisas lá e eles se programaram, economizando para ter o que comer. Então, eles comiam 2 colheres de atum, um pouquinho de leite a cada 48 horas. 33 mineiros, 32 chilenos, 1 boliviano. Quando uma das sondas chegou, eles viram a sonda, eles fizeram barulho, eles perceberam o pessoal que estava, os engenheiros que estavam trabalhando para tentar retirá-los do buraco e daquela profundidade, e eles colaram na sonda um bilhete. Quando puxou a sonda, estava lá o bilhete. Estamos bien, né, somos los 33. Né, estamos bien, somos los 33. Depois que já tinham achado e foi possível descer alimentos, né, glicose e outros alimentos por essa sonda, surgiu uma piadinha, porque no ano de 2011 o Brasil estava já se preparando para a Copa do Mundo de 2014. E lá em Belo Horizonte os estádios se fecharam para a reforma. O gozado é que a falta de administração fecharam os 2 campos de futebol de Belo Horizonte, o Independência e o Mineirão. E os times mineiros ficaram sem campo a jogar, na verdade estavam jogando no interior, Sete Lagoas, Varginha e outras cidades de Minas. E isso fez com que o rendimento do time caísse. E os 3 times de Minas ficaram ali na zona de rebaixamento. Aí surgiu uma piada, né, que havia um esforço mundial e um interesse para tirar os mineiros do buraco
e também para tirar os times mineiros que estavam também no buraco. Naquele ano, o meu time se salvou do primeiro rebaixamento na última rodada. Jogou contra o rival, o Atlético Mineiro. E era só o Galo, né, que foi campeão esse ano, ganhar, que o Cruzeiro ia para a Série B. Mas daquela vez nós tivemos sorte e ganhamos de 6-1 do Atlético. E só que depois vocês sabem o que aconteceu, e eu e o Wendel estamos sofrendo aí, né, Wendel? Já 2 anos para o 3º ano na Série B. Quem sabe um dia a gente volta. Mas todo esse drama dos mineiros chilenos, e que foi aqui acrescentado, conversa fiada do pastor sobre futebol, o drama é um resultado, na verdade, dos muitos esforços humanos que são despendidos no intuito de alcançar os valiosos e diversos minerais que estão escondidos no interior das rochas. O túnel da mina de San José tinha 7 quilômetros para dentro da montanha, lá na região do deserto do Atacama. Agora você imagina um túnel de 7 quilômetros que é cavado, que é perfurado, com esse objetivo humano, como toda engenharia, todo um esforço para chegar aos minerais preciosos. Ali era cobre e ouro, essa mina lá do Chile. Nessa porção das Escrituras nós lemos, nós vamos encontrar uma analogia que Jó faz no seu discurso sobre esses esforços humanos em busca das jazidas de minerais preciosos, né? Através da qual, dessa analogia, Jó vem nos apontar qual que é o achado mais precioso que um homem poderia encontrar, e o achado mais precioso que alguém poderia deixar como herança para as suas gerações futuras. Qual principal riqueza que você poderia deixar para os seus herdeiros? E eu digo isso porque o capítulo 27 termina assim, perguntando, né? Jó diz que Jó demonstra, né, no seu discurso sempre uma esperança. Ele tem esperança em Deus mesmo no sofrimento, mas ele diz que o perverso, aquele que não tem temor a Deus, quando ele morre, verso 8 do capítulo 27, que esperança que ele vai ter? Porque nós temos esperança em Deus. Deus agirá por nós. Jó tinha esperança na ressurreição, Jó tinha esperança na consumação, Jó tinha esperança até no mediador, como eu tenho falado. Mas o ímpio, o perverso, aquele que não teme a Deus, tem esperança em quê? E aí o Jó mostra que às vezes a esperança está nos recursos que são angariados nesse mundo, as riquezas acumuladas. Mas o Jó demonstra que essas riquezas que ficam para os filhos, muitas vezes não é usada pelos filhos, porque os filhos acabam morrendo, seja por espada, quer dizer, uma bala perdida, um acidente, ou até o assassinato mesmo nesse mundo violento e desgraçado, depois da queda, ou mesmo diante de pestes, né? Jó menciona até as pestes ali no versículo de número... Num dos versículos aqui, eu acho que é o 15, o verso 15 do capítulo 27, ele fala que aqueles que não morrem, às vezes, pela violência, morrem por peste. A peste os enterrará, verso 15. Só nesses 2 últimos anos, uma das pestes matou mais de 600 mil pessoas. Essa é a realidade desse mundo efêmero. As pessoas morrem. Nada de esperança nesse mundo é seguro. E o Jó terminou o capítulo 27 falando isso. E parece que a gente pode olhar para essa questão, né, pensando assim, o que é o bem mais valioso? Porque o verso 19 do capítulo 27 diz que o rico se deita com a sua riqueza, abre os olhos e já não a vê. Fala até pavores se apoderam dele como uma inundação, no verso 20 do capítulo 27. De noite a tempestade o arrebata. Eu comentei que lá na minha cidade de Perdões, no ano de provavelmente 2008, 2009 mais ou menos, teve uma inundação, uma tromba d'água, caiu na cabeceira do corpo que corta a cidade e levou a cidade embora. Não é força de expressão, levou a cidade embora. Os comércios, casas, bens diversos. Quando amanheceu de manhã, eu dormia a noite inteira, porque minha casa ficava num lugar alto da cidade. Nem sei, não sabia de nada. Vi uma chuvinha cair, mas a chuva grossa mesmo caiu na cabeceira do ribeirão e acabou com a cidade. E aqui é interessante que Jó menciona isso é uma realidade. O que é a realidade? Tudo passa nessa vida. Então, qual que é a herança? O que de fato o que de fato permanece, o que de fato não pode ser levado pelo vento, não pode ser levado pelas águas, não pode ser levado pela espada, não pode ser levado pelo coronavírus. O que realmente
é valioso? O que tem valor? E o Jó vem falar aqui nesse capítulo 28 que os homens se esforçam muito para buscar no interior da terra aquilo que tem valor, mas ele vem apontar o que de fato é valioso nesse capítulo 28. É, como eu estou mostrando para os irmãos, um desdobramento das reflexões pontuadas por Jó no capítulo 27. No capítulo 26, que é onde se inicia essa fala final de Jó, ele procurou demonstrar a consciência dele da onipotência de Deus no momento de amargura e dor que ele estava vivendo. E como nós conhecemos pouco dos propósitos de Deus, como também do seu poder, é o que Jó fala no capítulo 26, termina o capítulo 26 falando isso, olha, nós conhecemos as orlas dos seus caminhos, verso 14 do capítulo 26, um leve sussurro que a gente ouve, mas o trovão mesmo a gente não conhece. No capítulo 27, no culto da manhã, como eu já expus para os irmãos, o que Jó mostra é exatamente essa esperança que ele tem, porque ele mantém a sua consciência de integridade, e essa consciência de integridade faz com que ele veja Deus na grandeza que Deus é, porque se ele escutasse os amigos, ele perderia a noção da sua integridade e acharia que realmente o sofrimento dele tinha a ver com alguma falta. Mas essa noção de integridade faz com que ele considere que não, as coisas são mais profundas do que isso. O sofrimento da gente, Deus tem um propósito ali que a gente não entende, não tem como entender. Esse é o ponto que tem sido constantemente batido. Agora, voltando ao nosso texto, todas essas menções do capítulo 26, 27 são importantes para a gente entender aqui o contexto. No capítulo 28, Jó alonga essas reflexões iniciadas no capítulo 26 a respeito agora da verdadeira riqueza. Se a gente viu pela manhã, como eu acabei de novamente frisar, que as riquezas do mundo são passageiras e enganosas, né, as riquezas amealhadas nessa vida, agora Jó vem nesse capítulo nos mostrar, então, pois, a verdadeira riqueza, onde deveriam concentrar os nossos esforços, o que deveria ser a nossa prioridade, que seria, na verdade, o desenvolvimento da preciosa virtude que é anunciada no título da exposição bíblica de agora, que é a sabedoria para todas as circunstâncias. A sabedoria para todas as circunstâncias. Qual seria a sabedoria de todas as circunstâncias ou para todas as circunstâncias? Bom, olhemos para o 28, verso 1 e 2, Jó vai falar aqui da origem dos minerais preciosos. Veja, na verdade a prata tem suas minas e o ouro, que se refina, o seu lugar. O ferro tira-se da terra e da pedra funde o cobre. Então ele está falando de onde que vêm os minerais preciosos. Concorda comigo? Talvez o presbítero Arthur fosse a melhor pessoa para explicar para a gente isso aqui, porque realmente entende tecnicamente desse negócio. No verso 3 a 4, é o que Jó vai falar dos esforços humanos. Então, quando eu vou lá no drama de 2011 dos mineiros, é que aquilo que aconteceu com ele é o resultado desse grande esforço que é despendido pelos homens para conseguir chegar nos minerais preciosos. É um esforço tamanho que, às vezes, até errado, eles ficam presos. Por quê? Porque há todo um trabalho de engenharia, de investimento para se conseguir buscar isso que está lá no interior da terra. Aqui nos versos 3 e 4, Jó vai falar sobre isso de maneira muito clara. Veja, os homens põem termo à escuridão. O que é pôr termo à escuridão? Eles trazem luz aonde está escuro. Aonde está escuro? Lá no buraco mais fundo, né? Lá nesses 700 metros, 7 quilômetros de profundidade para buscar, e tudo iluminado. Cria-se ali todo um aparato, toda uma estrutura para continuar os trabalhos de exploração, para estabelecer e continuar os trabalhos de exploração dos minerais. Ele diz que até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridade. Então o homem põe termo à escuridão porque ele vem com a luz. Ele vem cavando, ele vem penetrando, ele vai avançando para chegar lá nos confins para procurar as pedras que estão escuras, que estão ocultas lá na escuridão, diz o verso 3. Verso 4, abrem entrada para minas, longe da habitação dos homens, esquecidos dos transeuntes, e assim, longe deles, dependurados, oscilam de um lado para o outro. É o deserto do Atacama, longe da habitação dos homens, esquecidos dos transeuntes. Ninguém
transita por ali, mas ali tem ouro. Então ali eles vão cavar uma mina num lugar mais afastado. Por quê? Porque eles vão buscar esses minerais preciosos, arriscando as próprias vidas. Veja, dependurados. Provavelmente Jó está falando desse trabalho que era feito no tempo dele. Imagine que no tempo de Jó não tinha a tecnologia que se tem hoje. E envolvia ainda mais riscos do que se tem hoje. Aqui fala dependurados, porque provavelmente cavavam esse buraco e desciam com cordas para chegar nos lugares mais profundos com o intuito de tirar dali aqueles bens, aqueles minerais preciosos. O presbítero Arthur, eu repito e cito ele novamente, porque ele vive especialmente do beneficiamento desses minerais. Ele faz projetos, ele é engenheiro de minas, né? E eu ia comentar uma questão. Bom, depois eu me lembro em relação a esse trabalho, né, que o presbítero Arthur... eu iria falar, na verdade, se você pesquisar um pouquinho, o presbítero Arthur é uma das maiores autoridades do Brasil na área de engenharia de minas. Se você digitar no Google sobre engenharia de minas, vai aparecer quase que em primeiro lugar lá o nome do seu Arthur, e que realmente entende dessa questão. Os versos 5 a 6, Jó vai falar da riqueza da terra, porque ele vai mostrar que a terra produz, a terra nos dá algo nas suas diferentes camadas. Veja que interessante. Da terra procede o pão, na camada mais superficial. A gente sabe aí da preciosidade do bem agrícola, né? O trigo, que é vindo da terra. Mas nas camadas inferiores, nós temos a preciosidade dos bens minerais. Embaixo, verso 5, de cima, né, procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Nas suas pedras se encontra safira e há pó que contém ouro. Há pó que contém ouro. Mais cedo eu comentei sobre o texto com o Arthur, ele estava me explicando esses detalhes aqui que eu não consigo explicar, mas é que o ouro realmente está no pó. Você quebra a pedra e vai ali. Lembra que eles ficam nos rios, aquela mineração mais artesanal, não tão tecnológica, eles ficam ali balançando ali no meio daquele barro, daquele pó, eles tiram ali o pó do ouro. Os versos de números 7 a 11 vai falar aqui de uma atividade que diferencia os seres humanos dos animais. Veja, essa vereda, esse caminho, qual caminho? O caminho da mineração, a ave de rapina ignora. Quer dizer, as aves não têm interesse em procurar minérios. Do mesmo modo, jamais os olhos do falcão viram esse caminho da mineração. Nunca pisaram as feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela. Mas é diferente o homem. O homem estende a mão, né? Estende o homem a mão contra o rochedo, revolve os montes desde as suas raízes. Vira a montanha de cabeça para baixo. Eu sou de Minas Gerais, né? Então, lá em Minas Gerais tem muitas, o nome já diz Minas Gerais, porque são muitos tipos de minas, mina calcário, mina de ferro, né? Região do Vale do Aço, não tem esse nome por outro motivo. É uma região com muito ferro, com muita exploração e com muitos minerais que viabilizam a produção do aço. E a minha região é uma região de mineração de calcário. Foi de mineração de ouro no passado, mas praticamente esgotaram as jazidas. Hoje eles tiram calcário. Então eu tenho ali, muito perto da minha cidade, uma mineradora de calcário. Eu cito isso porque aqui diz que o homem estende a mão contra o rochedo, revolve os montes desde as suas raízes. Meio que assim, tira um monte dali, arranca um monte dali. Irmãos, é isso mesmo. Você passa ali, tem uma montanha. Eles vão explodindo com dinamite, vão explodindo, vão tirando todo o minério ali. Cadê a montanha? A montanha some, ou a montanha muda de lugar. Lembre-se também, né, não é da minha região, mas da região norte, a Serra Pelada, né, que o pessoal ia para lá para explorar, tem várias histórias, várias questões sociais envolvidas, mas mudavam
a serra de lugar, né? O pico vai fazendo uma outra montanha, porque vai tirando, vai cavando, vai levando terra para outro lugar, aquela movimentação. E é o que Jó está falando. Esse é todo o esforço humano em busca dos minerais preciosos. Olha o verso 10. Abre canais nas pedras, e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Abrem canais nas pedras para que a água corra, né? Aí isso o Arthur poderia explicar, porque a água vem correndo e levando o minério. Aí eles tapam os veios de água, verso 11, e nenhuma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. Aí, uma vez que eles tapam, sedimentam o minério, e eles vão lá e retiram aquilo que estava escondido nas rochas. Quer dizer, Jó está falando sobre a tecnologia da mineração. Jó está falando sobre o esforço humano em buscar os minerais preciosos. O que isso tem a ver, né? Por que Jó está falando dessas coisas, meus irmãos? A gente vai entender melhor a partir do verso 12, porque Jó vai falar do bem mais precioso, ou de um bem mais precioso do que os minerais valiosos. Um bem que não pode ser engenhosamente retirado da terra, como os minerais. De forma ilustrativa e análoga, o Jó vem questionar onde estaria a mina da sabedoria. Onde está a mina da sabedoria? Onde a sabedoria poderia ser minerada? Verso 12 e 13, que foi que a gente leu. Onde se achará a sabedoria? Onde você vai cavar para achar a sabedoria? Onde está o lugar do entendimento? Onde estão as jazidas de sabedoria? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O homem não faz ideia de que ela é muito mais preciosa do que o ouro. Ela é muito mais preciosa do que qualquer outro mineral valioso. No verso 14, ele diz que ela não pode ser encontrada nas fontes convencionais onde se encontram os bens minerais, quer dizer, no abismo, no buraco. Lá você acha esmeralda. O próprio abismo diz, olha o verso 14, o abismo diz, a sabedoria não está em mim. O mar diz, não está comigo. O mar poderia dizer, aqui tem pré-sal, com inesgotáveis fontes de petróleo, mas sabedoria não. Aonde está então a sabedoria? Onde é a mina da sabedoria? Nos versos 15 a 19, Jó vai dizer que nenhum mineral precioso se compara ao valor dessa virtude que é a sabedoria, desse bem que é de um valor de implicações eternas, especialmente quando consideramos a definição que Jó tem para sabedoria. Veja os versos 15 a 19, olha, não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. Ela não tem preço. Nenhum mineral compara com ela. 16, o seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Os mais preciosos minerais não se comparam ao valor da sabedoria. E ele disse algo no verso de número 13 que precisa chamar nossa atenção. O homem não conhece o valor da sabedoria. O homem não conhece o valor da sabedoria. O homem dá mais valor para minerais, para ouro, para prata, para bens materiais. Mas se o homem conhecesse o valor da sabedoria... Porque os bens, como Jó deixou claro no capítulo 27, passam, se acabam e não garantem nada. Mas a sabedoria, de acordo com a definição de Jó de sabedoria, que a gente vai ter claramente daqui a pouco, qual que é essa definição, ela tem implicações eternas e ela nos traz frutos eternos. Ela é de valor eterno. O verso 17 diz que o ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Nada, nenhum bem vale mais que a sabedoria. O verso de número 19, não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. Então ele teceu aqui uma lista de minerais valiosos, preciosos, que não se comparam com o valor da sabedoria. No verso 20, ele mais uma vez pergunta, mas aonde que ela está? Será que com o avanço da engenharia de Minas será possível descobrir uma jazida e iniciar os trabalhos de mineração da sabedoria? Verso 20. Donde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? Verso 12. Onde se achará a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? Nos versos 21 a 22, ele vai falar e deixar claro que ela é diferente dos minerais preciosos.
A sabedoria não pode ser encontrada no interior da terra. A sabedoria não pode ser encontrada nos abismos profundos. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. E no verso 22 diz, verso 21, está encoberta, me perdoem, eu li o 22 primeiro, está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. A sabedoria está encoberta. O abismo e a morte diz: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Mas aí, a partir do verso 23, ele vai falar para a gente aonde está a sabedoria. Aonde está a sabedoria, meus irmãos? Está em Deus. 23, Deus lhe entende o caminho e Ele é quem sabe o seu lugar. Você quer saber onde está a mina de sabedoria? Procure ao Senhor. Procure a Deus, que Ele vai te conduzir, Ele entende o caminho e Ele pode te levar para ela. Porque Ele perscruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Ele sabe tudo, Ele é onisciente. Ele é a sabedoria. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então viu Ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. A sabedoria estava com Deus quando Deus criou o mundo. A sabedoria estava com Deus quando, pela palavra do seu poder, Ele disse: haja e ouve. Crie-se, criou-se. E a gente vai entender isso ainda melhor no decorrer aqui dessa exposição. No versículo de número 28, Deus diz então ao homem, e disse ao homem, quem disse? O Senhor. E Ele diz: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Irmãos, diferente do presbítero Arthur, eu repito, que certamente já adentrou em inúmeros tipos de minas, talvez durante toda a sua vida, você que está aqui, provavelmente nunca tenha tido essa oportunidade, talvez não vai ter essa oportunidade de entrar numa mina, né? Alguém aqui já entrou numa mina? Só por curiosidade. A Eliana já entrou, a Vera já entrou, que bom que vocês já entraram. Eu, mesmo sendo de Minas Gerais, embora venha das Minas Gerais, e tenha passado perto de muitas minas, de diferentes minerais, eu não me recordo de ter efetivamente entrado em alguma mina. Não que me tivesse faltado a oportunidade, mas realmente não coincidiu aí o momento para que eu entrasse numa mina. Mas nessa noite, cada um de nós é conduzido por esse texto à mina da sabedoria. Esse bem mais precioso do que todos os minerais desse mundo, do que todos os minerais do universo. E aí você pode até me falar, mas espera aí, pastor, do universo, como é que é esse negócio? Não duvidem da futura exploração mineral do espaço. Eu vi uma matéria essa semana de um meteorito, de um asteroide, que ele é todo feito de ouro, que está no espaço aí, despencando, ou na sua órbita nesse espaço aí, ele é todo feito de ouro. Os estudiosos dizem que caso esse asteroide fosse trazido e beneficiado na Terra, renderia cerca de 93 milhões de dólares para cada habitante do planeta. É claro que isso não aconteceria, porque o valor de um mineral é diretamente proporcional à sua raridade. Então, se a gente tem ouro em abundância, o preço do ouro não teria valor, viraria objeto comum para todas as pessoas, né? Mas, nesse aspecto, eu diria que o tempo presente, ou no tempo presente, se o valor de um bem tem a ver com a sua com demanda e com oferta, a sabedoria estaria em alta na cotação. Por quê? Como ela é rara nesses tempos de apostasia? Diácono Júlio fez uma oração pelas nossas autoridades nesses tempos tão difíceis. E na oração do Júlio foi muito bom, porque ele falou ali do que é sabedoria: preocupar com as pessoas, não preocupar com o poder, preocupar com a segurança do povo. Mas a gente sabe que as nossas lideranças políticas muitas vezes agem sem sabedoria. E, na verdade, a sabedoria ela é algo escasso. E ela, por isso, teria um valor muito alto. Só que na Bíblia, meus irmãos, no livro de Provérbios, nós lemos um capítulo que fala de sabedoria, capítulo 2, mas muitos
textos em Provérbios, muitas porções de Provérbios fala de sabedoria. Inclusive, no capítulo 8, fala da sabedoria como a personificada. No capítulo 8 de Provérbios, os versos 12 a 21, a sabedoria fala sobre si mesma, dando algumas de suas características. E em seguida, nos versos 22 a 31, ela fala de suas origens, e ela diz que estava com o Criador antes mesmo da criação. Quem diz? A própria sabedoria. E aqui nós vemos a mesma coisa. O versículo 27 diz que ali, quando Deus estava, a partir do verso 25, que Deus estava pesando o vento, fixando a medida das águas, determinando as leis para a chuva, o caminho dos relâmpagos e dos trovões, Deus viu a sabedoria e Deus manifestou essa sabedoria, Deus estabeleceu essa sabedoria e ela estava então presente na criação. É a mesma coisa que diz em Provérbios capítulo 8, a partir do verso 22, a própria sabedoria dizendo que estava com Deus na criação, como uma pessoa, a sabedoria falando com a gente no texto de Provérbios. Sabedoria como pessoa, tem um livro que é apócrifo, ele não é inspirado pelo Espírito Santo, ele está presente em algumas versões da Bíblia. A expressão cristã católica reconhece a inspiração de 7 livros que a tradição judaica e os protestantes, evidentemente, não reconhecem a sua canonicidade, a sua inspiração. Mas dentre eles tem o livro de Eclesiástico, que eu cito aqui como riqueza cultural, que diz que a sabedoria, na verdade esse livro fala da procedência da sabedoria, que ela mesma diz, personificada, eu saí da boca do Altíssimo. O que sai da boca? Meus irmãos, o que sai da boca, normalmente, quando a gente pensa assim? O quê? Palavra. Palavra. Então a gente relaciona a sabedoria com a palavra. A sabedoria, portanto, é a voz de Deus, é a palavra de Deus. A Bíblia nos diz constantemente que Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder. A voz criativa de Deus, ao mesmo tempo conselheira, poderosa, criadora e uma expressão de sabedoria. Meus irmãos, se a sabedoria estava com o Criador, e nós sabemos que o Espírito de Deus pairava pela água, lá o evangelista João, quando fala do verbo, a palavra que se fez carne, ele diz que a palavra estava com Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo, nada do que foi feito sem ele se fez. Então, meus irmãos, a criação aparece mediante a ação da palavra, que se identifica com a sabedoria. A ação criadora é resultante da sabedoria divina. Deus sábio mediu o vento, regulou os relâmpagos, quer dizer, regulou o peso do vento, fixou as medidas das águas, determinou as leis para a chuva, o caminho dos relâmpagos e trovões, quer dizer, Deus criou pela palavra, pela sua sabedoria. E ele disse, disse Deus, haja luz e houve luz. É a palavra. E aí a gente vai percebendo que a evolução na Bíblia dessa ideia da palavra de Deus como a sabedoria vai amadurecendo ao longo dos séculos, e o que nós temos do Espírito Santo a respeito da sabedoria seria uma concepção do Deus Trino como Pai Criador, a palavra que se encarnou, o verbo se fez carne. E a palavra estava na criação, nada do que foi feito sem o verbo se fez, ou seja, Jesus é a palavra de sabedoria de Deus. E é de fato a revelação de Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. É um modo de Deus falar conosco, é o seu Filho que se encarnou e se tornou tangível a nós. Nós podemos vê-lo, conhecê-lo, tocá-lo. Ele nos toca. É a ação de Deus em nosso favor, se aproximando de nós. Meus irmãos, a confirmação de que a sabedoria divina é o próprio Jesus Cristo pode ser encontrada em 1 Coríntios 1, 24, onde Paulo diz o seguinte, olha, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. O que é a sabedoria de Deus? Jesus. Então, meus irmãos, o próprio Jesus, em Mateus 12, 42, apresenta-se como sábio. Ele diz... Ele contrapõe os povos de outras nações mais sábios, uma vez que ao seu povo, aos seus escolhidos, é dada a sabedoria de Deus. E aqueles de Israel estavam rejeitando a sabedoria de Deus, e ele diz que ele é maior que Salomão.
que é o símbolo da sabedoria no Antigo Testamento, e Jesus diz que é maior que Salomão. Ele diz que no dia do juízo a rainha do sul se levantará juntamente com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. A rainha de Candace foi até Salomão para ouvir a sabedoria dele. E aqui está, Jesus dizendo, Mateus 12:42, aqui está quem é maior do que Salomão. Ele é a sabedoria de Deus. Em síntese, podemos dizer que houve uma evolução na percepção da sabedoria divina e a revelação do Espírito Santo sobre ela. Mais do que só personificação da sabedoria, ocorre esse processo de amadurecimento do conhecimento das pessoas divinas. Em que sentido? Pai Criador, Jesus é a palavra da sabedoria divina e o Espírito Santo concede essa sabedoria. Concede Jesus quando abre o nosso coração para crermos nele. A todos que necessitam de sabedoria, devem fazer o quê? Por ela buscar. Lemos em Provérbios 2, busque pela sabedoria. Jesus está acessível a nós. Pelo temor a Deus, pela fé em Deus, podemos ter Jesus. E Jesus é a sabedoria para todas as circunstâncias. Jesus é o tesouro encontrado no campo, como um mineral precioso que foi achado no campo, e a quem achou aquele bem no campo fez o quê? Vendeu tudo que tinha e comprou o campo, porque ali viu que tinha uma fonte preciosa, inesgotável, de inesgotável valor e de maior valor, que é a sabedoria que Jó apresenta aqui. E disse ao homem, verso 28 de Jó 28, eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como a Vera diz, porque está lá em Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por que é o temor do Senhor? É a fé no Senhor, é a piedade, é se reconhecer, ou reconhecer Deus como a nossa fonte de socorro, é temer a Deus, honrar a Deus, reconhecer Deus na sua grandeza e nós na nossa necessidade dele. Então, por que o temor do Senhor é a sabedoria? Porque é pela fé que nós temos acesso à verdadeira sabedoria de Deus, que é Jesus na nossa vida, no nosso coração. Então, apartar-se do mal é o entendimento, e a gente se aparta do mal, a gente se aparta do pecado através de Cristo Jesus.